Olá a todos a mais um vídeo. Ora bem, desta vez vamos falar de algo um bocado esquisito. Quando eu digo algo esquisito, eu não sei se é esquisito, se é estúpido, mas isso a gente depois cada um saberá de si, ou então ainda me chamei de maluco, mas pronto, já nada me surpreende neste mundo. Ora bem, hoje eh, a ir ajudar um familiar a resolver uns assuntos. O que é que eu me paro na comunicação social? Que andava um grupo de benfiquistas à porta dos estágios do Seixal, do estádio aqui do Seixal, a fazerem protesto por causa dos maus resultados no Benfica. E vocês perguntam, "Então, mas este gajo fala de política e agora estão a falar de futebol?" Eu digo, não, não vou falar de futebol, vou continuar a comparar isto com a política, que nem benfiquista sou. Ora bem, ah, isto é o seguinte: como é que é possível os benfiquistas meterem-se à porta do estádio de estágios do Benfica para protestarem por os maus resultados do Benfica e, se calhar, não digo todos, porque acredito que muitos deles, se calhar, votem. Quando é que a malta começa a protestar? Porque, ai tal, os ordenados são baixos, ai tal, não gostamos do que estamos a ver, ai tal. Quando? Que acho piada é que protestam à frente da Assembleia da República. Fazem protestos por causa de. Como é que é dizer? Por causa de um país que está a ser bombardeado, por causa de uma guerra, por causa dos LGBTs, por causa disto, por causa daquilo. Quando é que a gente começa, na realidade, a defender o nosso país? Quando? Ok, a malta a dizer, mas este gajo está-me a falar atrás das câmaras. O problema é que eu não sou o único a falar sobre estes assuntos. Existem várias pessoas a falar sobre estes assuntos. Uns falam mais no âmbito conservador, eu evitando isso, mas não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para fazer um simples desabafo. Mas é isto que eu fico parvo. Temos homens e não sei se haverá alguma mulher pelo meio, mas homens, eu já ponho homens com H grande, que é para ficar explícito o que é que eu estou a falar. Homens com H grande para terem a certeza que é seres vivos. Seres vivos com uma cabeça, duas pernas e dois braços. A malta chega, vai, juntam-se todos ali à frente está, e eu digo assim: pronto, ok, então voltamos ao mesmo, eh, houve uma fase em que disseram que os países do sul da Europa queriam putas, vinho verde e futebol. Não sei se havia mais alguma coisa. Isto é ridículo. Ok. O mais ridículo ainda é darem ênfase a essas situações. Pronto. Mas claro, a comunicação social, tudo o que tem a ver com desgraças, são os primeiros a bombardear qualquer que seja. Eu penso assim, então, e irmos às ruas, protestar, e tal, houve a greve, pois houve a greve geral, quem é que fez greve? Foi a função pública que teve quinta, sexta, a maioria teve quinta, sexta, sábado e domingo sem trabalhar. Pensemos nestas situações. Que isto me deixa parvo, porque as únicas pessoas que fizeram greve foi essa malta. O resto da malta continua a trabalhar. Malta que limpa, malta das empresas privadas que limpa, que serve comida, que trabalham todos os dias e rotação de turnos e andamos nisto. E é isto que me deixa parvo. E, e cada vez mais eu acho piada é que estão a acontecer coisas na Europa, guerras, andam a tentar a fazer negócios derivados ao Mercosul e essas gingajogas todas, e eu começo a pensar, ah, cá em Portugal isto já está mal, e na Europa está pior. Se formos a ver na Europa em geral, a coisa está mesmo má. Porquê? Estados Unidos cada vez mais fortes.
as ditaduras, as que se conseguem consolidar, cada vez mais fortes. E a Europa, a levar no. Ou seja, a Europa quiseram fazer uma União Europeia com o objetivo de não haver guerras, isto e aquilo. Temos uma guerra à porta, não temos artilharia. Tentamos ser os mais pacifistas possível, não temos armamento. Praticamente o pouco armamento que há, só alguns países da Europa é que fornecem. Portugal era um país independente de armamento, de navios, de navios de guerra, tudo o que pudesse existir. Porquê? Porque nós fomos um povo que, perante a história, chegamos a Macau, chegamos à Índia, chegamos ao Brasil, chegamos a N sítios, como? Com o nosso armamento, com os nossos barcos, com o nosso produto feito por nós. Foi isso. O que é que nos fez ganhar as guerras? O que é que nos fez elevar? Foram termos bons líderes, como os bons reis que tivemos, e porque queríamos a nossa independência de armamentos, de, fomos por nós próprios descobrir terras, fizemos isso. E se Portugal tem o que tem hoje, é graças aos nossos antepassados. O que é que está a acontecer? Nós estamos a regredir. Estamos a tornar-nos, cada vez mais estamos a tornar ah, dependentes de outros, e cada dia que passa vemos, vemos aí uma Europa que, se Putin quisesse, porque Putin podia querer, chegava, entrava e fazia o que quiser. Não nos podemos esquecer, nós temos a NATO, mas a NATO já não está a valer de nada. Os, os países com fronteiras estão a levar com bombas nas fronteiras, não acontece nada à Rússia. A Ucrânia está a levar porrada, não acontece nada à Rússia. Está tudo com medo do quê? A NATO, já que a NATO é tanta gente e temos tão bons soldados, então, o que é que a NATO está aqui a fazer? A haver bombardeamentos à porta da Europa, com um país a levar porrada dentro da Europa, como é que isto se está a resolver? Estamos a falar de uma Rússia. Uma Rússia ao pé da Europa, alegadamente, não é nada. Não sei até que ponto. Não sabemos até que ponto. Eu começo a achar é que a Rússia sozinha conseguia mandar os países da Europa todos abaixo. É que podemos chegar a esse ponto. Podem vir especialistas a dizer, e tal, isto não é bem assim, somos muitos. Será que os Estados Unidos estariam dispostos a entrar na guerra por causa de uma Rússia? Isso já foi o tempo em que as guerras mundiais entravam porque fulano tal coisa, pumba. Já foi o tempo. Já não estamos nesse tempo. Estamos num tempo em que é cada um por si, mas ainda ninguém percebeu isso. Por isso que eu digo, tivemos a ditadura de Salazar. Tudo bem, mas havia, e volto a dizer, não concordo com tudo do regime, mas o homem conseguiu deixar ouro nos cofres, conseguiu deixar armamento, conseguiu governar um país e colónias. É que estamos a falar de o nosso país, não esquecendo ainda as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, pronto, não eram regiões autónomas, era Portugal na altura, não havia esta história de regiões autónomas, era um governo só, e eles tinham que submeter àquilo. E estamos a falar de Macau, estamos a falar de Macau, Índia e outros países colonizados por Portugal. E estamos a falar de um homem que tinha que saber lidar com tudo, com uma Segunda Guerra Mundial que houve. Estamos a falar disto tudo. Os atuais líderes teriam capacidade de liderar o que aquele homem liderou? Volto a dizer, eu não concordo com tudo o que se passou no regime de Salazar. Não concordo. Muita gente sofreu nas mãos daquele regime. Houve muita gente morta.
E pronto. E passou-se o que se passou. Então, mas como é que um homem torna o país como se torna autossuficiente? E como é que agora do nada estamos cada vez piores? Eu volto a dizer: se um dia um país quiser atacar a Europa por Portugal, Portugal não dura muito tempo. Acho que se estivéssemos no lugar da Ucrânia, Portugal já nem existia. A Ucrânia está há 2 anos ou mais em guerra. Portugal, Portugal, nem meio ano, ou nem meio ano, se calhar num mês já estávamos conquistados e nem era pelo armamento. Era porque os nossos governantes eram tão atrasados mentais que isto chegaria ao ponto de entregarem o poder do nosso país a outro a outro país qualquer. Por isso que eu continuo a dizer, comecemos a pensar nas coisas em que estamos a passar. A Europa não está no caminho, num bom caminho. Portugal não está a chegar a um consenso nenhum e cada dia que passa as coisas estão a estagnar. E bem, logo vejamos o que é que vai se passar daqui para a frente. Até à próxima.